A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, mais uma vez esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Irmãos, hoje nós iremos fazer um estudo com o tema o pecado e o pecar. Amém? Hoje nós vamos descobrir sobre o pecado e sobre o pecar, que são duas coisas diferentes. Só que, porém, para Deus não há pecadinho, para Deus não há pecadão. Para Deus tudo é pecado. Só que cada ato que nós praticamos tem lá as suas consequências. Um pecado pequeno, entre aspas, que nós cometemos tem uma consequência menor, e um pecado, entre aspas, grande, tem uma consequência maior. Porém, tudo é pecado, só que dependendo do seu pecado, vai ter uma consequência maior ou uma consequência menor. Só que a palavra de Deus fala assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Então, independente do pecado que seja grande ou seja pequeno, nós vamos colher. Toda consequência, todo ato, vai ter um colhimento. Você vai colher, você pode ter certeza. Pode ser daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, mas você vai colher aquilo que você plantou. E graças a Deus por isso, que você colha aqui na terra. Porque se você descer a sepultura e não colher aqui na terra, aí se prepara para o juízo final. Porque isso vai estar guardado lá nas memórias. Todo no livro das memórias, no livro das obras. Tudo aquilo que nós cometemos aqui e que é do desagrado ao Senhor, vai estar tudo marcado no livro das obras. Amém? Então vamos entrar na palavra. A palavra do Senhor vai falar na primeira epístola do apóstolo João, primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 3, do seu versículo 4. Nós não vamos sair dessa epístola, amém, irmãos? Nós vamos ficar só neste livro de 1 João. Fala assim, capítulo 3, versículo 4 ao 10, fala assim: qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não vive pecando, e qualquer que vive pecando, não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Então, vou fazer uma breve explicação aqui para os irmãos deste capítulo, deste versículo que nós lemos agora. Capítulo 3, versículo 6 vai falar assim: qualquer que permanece nele não vive pecando. Aqui nós vamos ver que o apóstolo João diz que aquele que permanece nele, em Cristo Jesus, não permanece pecando. Olha que coisa extraordinária que o apóstolo João vai falar. Que quando nós vivemos para Cristo, nós não podemos continuar pecando. Esse nós vamos falar do pecando, o pecado. Nós não vamos continuar pecando, por quê? Porque nós somos nascidos de Deus agora. O versículo 8 e 9 fala assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha,
o que vai falar o versículo 9. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O que é viver na prática do pecado? Quando nós se convertemos, agora eu vou explicar o que é o pecado. Quando nós se convertemos, nós viemos do mundo cheio de pecado. Uns fumam, outros bebem, outros usam droga, outros se prostituíam, outros viviam cobiçando as mulheres alheias e agora está na presença de Deus. Vamos falar dos pecados graves, entre aspas, porque para Deus não tem pecado grande nem pequeno. Então vamos dizer que uma pessoa ela vem do mundo com todos esses pecados. Então quando ele se converte, ele começa a orar, ele começa a jejuar, ele começa a ler a Bíblia e o pastor instrui ele naquilo que ele não pode mais fazer porque agora está servindo a Deus. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que abandonar o seu pecado. Então vamos dizer que ele bebia, ele fumava, ele se drogava e ele se prostituía com as mulheres. Então ele deixou de se prostituir com as mulheres, ele deixou de beber e ele deixou, louvado e engrandecido o nome santo do Senhor, e ele deixou de cobiçar as mulheres. Aí só faltou o quê? Aí ele deixou também de beber. Aí só faltou ele parar de fumar. Só que ele não parou de fumar. Não consegue parar de fumar. E o que acontece? Acontece que ele está em um pecado. Por que ele está em um pecado? Porque ele pratica esse ato todos os dias. Então esse ato dele que ele pratica todos os dias, isso para Deus chama-se pecado. E isso é abominação aos olhos do Senhor. Então, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Isso é uma prática do pecado. Quem serve a Deus e continua fumando, ou quem continua bebendo, ou quem continua se prostituindo, ou quem continua cobiçando as mulheres, isso ainda é um pecado. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E a Bíblia fala, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então se você ainda tem um pecado, significa que você ainda não é nascido de Deus. Aí você vai me dizer, mas irmãos, eu já ouvi muitas pessoas, até mesmo a Bíblia fala, que se nós falarmos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos. Aí, agora nós vamos entrar agora nesta passagem agora. Agora preste bem atenção. Primeira Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 1, versículo 8. Vai falar assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-nos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Vamos pegar aqui o versículo 10, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 10. Fala assim, vamos deixar o 8 e o 9, porque aqui vai falar da confissão do pecado, que nós todos os dias temos que confessar e pedir perdão para Deus e não praticar mais aquele pecado. Então, aí ele vai falar aqui o versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-los mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aí você vai me falar, irmão, então a Bíblia está em contradição. Não, a Bíblia não está em contradição. Porque onde nós lemos na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, vai falar do pecado. E aqui na primeira epístola do apóstolo João, vai falar do pecar. Eu já expliquei para você o que é o pecado. Pecado é aquele ato que você pratica todos os dias. Mesmo que você dobre o joelho, peça perdão, se arrepende e não larga, continua sendo um pecado, porque você vai continuar praticando aquele ato.
E a palavra de Deus fala lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que é aquele que confessa os seus pecados e os deixa, esse alcança a misericórdia. Então, para nós alcançar a misericórdia do Senhor, nós não temos que continuar na prática do pecado, mas nós temos que deixar o pecado para alcançar a misericórdia de Deus. Então, aqui no versículo 10 do capítulo 1 da primeira epístola universal do apóstolo João, vai falar: se dissermos que não pecamos, fazemos-los mentiroso e a sua palavra não está em nós. Agora eu vou explicar esse versículo para os irmãos. Se dissermos, irmãos, que nós não pecamos, fazemos mentiroso. Então, se nós falar, eu não peco, nós somos mentirosos, porque por muitas vezes nós pecamos. Só que esse tipo de pecado é apenas o pecar e não o pecado, porque o pecado é algo que você pratica todos os dias, constantemente, sem que você se arrependa. E o pecar é algo que você comete ali naquele momento. E ali você dobra o seu joelho, pede perdão para Deus e deixa de praticar aquele ato. Então esse é o pecar. Por exemplo, você já foi liberto da bebida. Só que você vê uma pessoa bebendo e Satanás lança uma seta na sua mente e ali naquele momento te dá uma vontade de beber. Então você está pecando. Você cometeu um ato pecaminoso. Porque na sua mente te deu vontade de beber. Então, se você dobrar o seu joelho e pedir perdão para Deus, Deus ele vai te perdoar. E ali você não vai cometer aquele pecado. Por muitas vezes, o pecar, ele vem na mente, ele vem nos olhos, ele vem no ouvir também, vem no ouvir, e ele vem ao coração também. Então, o pecar é um ato que você comete, entre aspas, voluntariamente, é um pecado, entre aspas, voluntário, que acaba ocorrendo no seu dia a dia. Você olha para uma mulher ou você olha para um varão e aquilo te chamou a atenção e por um momento você deixou de vigiar e acabou cometendo aquele ato pecaminoso. Então você pecou só ali naquele momento. Só que ali você chegou na sua casa ou até ali mesmo onde você está, você ligou os seus pensamentos a Deus e falou: Deus, eu olhei para aquela mulher, Deus, eu olhei para aquele varão e eu acabei pecando. Me perdoa. Aí Deus vai te perdoar e ali você vai vigiar para aquele ato pecaminoso, aquele pecar, não se tornar em um pecado constante. Que aí você vai pecando, você vai pecando, você vai pecando, vai pecando, vai pecando e isso desagrada a Deus. E ali na sequência, versículo 10, aí depois do versículo 10 vem o capítulo 2. Fala assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ali o apóstolo João vai falar assim: meus filhinhos, eu escrevi essas coisas para que vocês não venham pecar. Mas se acontecer de pecar, nós temos um advogado fiel, Jesus Cristo, que intercede por nós ao Pai. E ali nós vamos receber a misericórdia de Deus. Então o pecado é diferente do pecar. O pecado é um ato constante que nós venhamos todos os dias, a gente vem cometendo. E o pecar é um ato que acontece ali no momento. Por uma falta de vigilância, você acaba pecando. Você acaba... vamos colocar assim, você acaba falando algo que entristece aquela pessoa. Aí você vai lá e pede perdão para ela. Você acaba falando uma palavra que não deveria ter falado. Você pede perdão para a pessoa. Você acaba tendo um pensamento naquele momento que não era para você ter esse pensamento. E ali você pede perdão para Deus pelo seu mau pensamento. Então esse é atos que você acaba cometendo no seu dia a dia. Por isso que a Bíblia fala, se nós dissermos que nós, aqui no versículo 10, se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso, porque nós pecamos todos os dias, irmãos, às vezes no pensar, no olhar, no falar, no ouvir, no sentimento. Então isso acaba, porque nós também somos seres humanos, então esse tipo de pecado, o pecar, é um pecado que se nós vigiarmos, nós não vamos cometer ele novamente. Mas o pecado mesmo que nós cometemos
todos os dias, pede perdão e comete de novo, pede perdão, comete de novo, pede perdão, comete de novo. Isso daí já não é mais pecar. Isso daí já é um pecado que você tem que consagrar a sua vida para Deus tirar aquilo de você. Então o pecado, ele se torna mais grave do que o pecar. Porque o pecar você comete num dia ou numa determinada hora, logo você pede perdão para Deus, Deus te perdoa e ali você não vai cometer mais. Mas o pecado, vamos dizer, a pessoa que está no adultério, ele precisa largar o adultério. Uma pessoa que cobiça as mulheres na rua, não pode sair na rua e estar cobiçando as mulheres todos os dias. E todo dia ele sai, todo dia peca. Todo dia sai, todo dia peca. Uma pessoa que sente todos os dias vontade de beber, está no pecado. Todos os dias está cometendo o mesmo erro, está cometendo o mesmo pecado. Então isso é um pecado contínuo. Então é diferente. Só que para Deus não existe pecadinho, não existe pecadão. Para Deus é tudo igual, é tudo pecado. Porque Deus é o único que conhece o seu interior e conhece o seu exterior. Ele conhece o seu deitar, o seu caminhar, o seu levantar. Ele sabe o que você vai falar, ele sabe o que você vai pensar. Por isso, todos os dias nas orações nós temos que falar: Senhor, purifica os meus olhos, purifica a minha mente, purifica os meus ouvidos, purifica a minha língua, purifica o meu coração, porque o Senhor sabe se eu vou pecar ou não. Só que Deus, louvado irmãos, e engrandecido é o nome santo do Senhor, Deus ele nos deu o livre arbítrio para nós escolher e para nós tomar as nossas próprias decisões. Então quem decide se você vai pecar e vai permanecer na prática do pecado somos nós, não é o Senhor. O Senhor já nos ensinou o caminho, o Senhor nos ensinou aquilo que é certo e aquilo que é correto. A própria Bíblia fala que Jesus, ele se desfez da sua própria glória para ser como homem, como nós. Então ele estava sujeito às tentações. Existia mulheres, você pode ter certeza disso, que existia mulheres ali que olhava para Jesus com outros olhos e Jesus sabia disso. Só que Jesus, ele preferiu permanecer puro, permanecer reto diante de Deus, para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado nas nossas vidas. E nas nossas vidas, irmãos, quantos de nós, em vez de dar o exemplo para o nosso próximo, nós acabamos dando mau exemplo, e é ali que a primeira coisa que a pessoa vai fazer, que Satanás vai colocar na mente dessa pessoa para nos acusar, vai falar: ele não era crente? Ela não era crente? Por que está fazendo isso? Se for para mim ser crente desse jeito, eu prefiro ficar no mundo. Não é assim, irmãos, que as pessoas falam? Eu prefiro ficar no mundo. Então nós temos que dar um exemplo para o nosso próximo. Exemplo em se vestir, exemplo em falar, exemplo de cristão. Porque até mesmo a nossa fala nos condena. No livro de Tito vai falar que nós temos que ter a fala irrepreensível. Tito, capítulo 3, você pode ler lá, irmãos. Tito, vou até pegar aqui para mostrar para os irmãos. Tito, capítulo 2, versículo 7 e 8, e fala assim: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Tá vendo? Então nós temos que ser exemplo em todas as coisas. Então a nossa linguagem tem que ser sã. Nós temos que vigiar naquilo que vamos falar. Então todo o cristão, todo verdadeiro cristão tem que ser um exemplo para o seu próximo. Ainda que nós não venhamos abrir a boca, mas que o nosso testemunho possa falar mais alto e aquela pessoa através da nossa vida possa se converter. Vou contar um breve testemunho, irmãos. Ano passado, no meu aniversário, eu ganhei um bolo de aniversário dos meus colegas de trabalho. E ali foi uma benção, cantaram parabéns pra mim, me abraçaram, a gente choramos junto e tudo. Só que antes de eu ir embora, uma menina me chamou, ela trabalhava de tarde e eu trabalhava de manhã. Então a gente só se via na maioria das vezes quando trocava o turno. Então ali ela me chamou, ela falou: posso falar com você? Eu falei pra ela: pode.
Eu pensei que ela ia me dar parabéns, ia me desejar felicidade, essas coisas tudo que acontece no aniversário, né? Aí ela falou assim, posso te falar algo? Eu falei pra ela, pode falar. Aí ela falou assim, desde o dia que eu te conheci, eu tô falando isso, irmãos, não para me engrandecer não, mas para engrandecer o nome do Senhor e para mostrar para os irmãos que nós temos que ser exemplo, nós temos que ser espelho para o nosso próximo. Então ela disse assim, desde o dia que eu te conheci, você mudou a história da minha vida. E olha que eu quase nem conversava com essa irmã, nem conversava com ela, e ela era afastada dos caminhos do Senhor. Ela falou, desde o dia que eu te conheci, você mudou a história da minha vida. Ela falou para mim, você para mim é um exemplo, você para mim é um espelho. Verdadeiramente você é um cristão verdadeiro, a qual eu não vi em nenhuma pessoa que trabalha aqui, eu vi isso em você. Nunca vi você nervoso, nunca vi você bravo, nunca vi você discutindo, nunca vi você murmurando, você reclamando. Eu falei para ela, nós temos que fazer a diferença. E ela falou, a partir do dia que eu te conheci, você mudou a história da minha vida e graças a você, agora eu quero voltar para os caminhos do Senhor e eu quero ser igual você. Olha que coisa linda, irmãos, você ouvir isso no dia do seu aniversário. Você ouvir que você é um espelho, você é um exemplo para a pessoa, sendo que você quase nem conversa com ela. Então nós temos que ser espelho, temos que ser exemplo para o nosso próximo. Temos que ser humilde, temos que ser simples e temos que praticar o amor. E temos que se afastar do erro, temos que se afastar do pecado. Então esse estudo, irmãos, é sobre o pecado e o pecar. Para Deus não existe diferença, mas nós temos que vigiar, nem para continuar na prática do pecado e quando nós acontecer de pecar, a gente pedir perdão para Deus e não se acostumar a ficar pecando, mas pedir para Deus nos ensinar a vigiar para que os nossos atos pecaminosos no nosso dia a dia não venha a ser constante, mas que se a gente peca por dia 10 vezes, que a gente venha orar a Deus, pedir vigilância para Deus, para que a gente, no máximo, na falta de vigilância, a gente venha pecar 2 vezes, 1 vez só no dia. Porque a própria palavra fala, se dissermos que nós não pecamos, nós somos mentirosos. Porque Deus, Ele conhece o nosso pensamento. Deus, Ele conhece o nosso interior. Então, que os meus irmãos possam ficar com esta palavra entre o pecado e o pecar, e venhamos vigiar, que venhamos ser exemplo para o nosso próximo. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe.